Aprendendo com a Divina Vontade, número 70, Livro do Céu, volume 9, conclusão. Estamos concluindo este volume. E nesse momento vamos pedir que o Espírito Santo visite nossa memória, vontade e imaginação, que estejamos aptos, abertos, para acolher as palavras que saem do Livro do Céu e vêm em socorro das nossas fraquezas. Esse trecho é tirado do dia 9 de setembro de 1910, Lamentos da Alma por não poder evitar os castigos. Continuando o meu habitual estado, o bendito Jesus não vinha e eu estava dizendo para mim: como Jesus mudou comigo, já não me quer como antes. Antes de me pôr permanentemente na cama, quando estava a cólera, que era uma enfermidade ali que estava atacando, naquele momento, as pessoas, ele mesmo me pedia que, se aceitasse os sofrimentos por alguns dias, faria cessar esta doença. E aceitando, cessou o flagelo. Agora me tem continuamente na cama. Ouve-se desta doença, dos estragos que faz nas pobres gentes, e não me dá atenção. Já não quer servir-se de mim. Enquanto dizia isto, faço por olhar-me, e vejo que Jesus estava com a cabeça levantada, e que me olhava, e todo enternecido me estava escutando. E quando viu que eu percebia que me estava olhando, disse: minha boa filha, como é fastidiosa! Queres vencer pela força, não é verdade? Está bem, não me incomode mais. E desapareceu. Olha que trecho. Então aqui Jesus mostra o quê? Que Luísa queria vencer Jesus a qualquer custo, queria evitar este flagelo, esta doença que estava atacando, ocorrendo naquele momento. E muitas pessoas estavam sofrendo. E quando Jesus cessa o flagelo, ela diz: Jesus cessou o flagelo, mas ela continuava na cama. E ela ouvia os estragos que aquela doença tinha feito. E Jesus, parecia que não escutava mais Luísa, não vinha mais pedir que Luísa se sacrificasse para que os flagelos fossem retirados. E ela pensava. Quando ela se olhava, ela se observava, ela viu que Jesus estava ali, olhando para ela. Ele chama: minha boa filha. Mas diz a verdade, porque Jesus é a verdade. Como você é fastidiosa, cansativa, insistente, teimosa naquilo que pensa, e que quer. E ele ainda reforça: você quer vencer pela força, não é verdade? Está bem, não me incomode mais. E desapareceu. Aí a gente não sabe, o que aconteceu, se Jesus cessou definitivamente de flagelo, mas nos traz uma interrogação. Jesus nos fala a verdade. Jesus vê que Luísa é boa, que a intenção de Luísa é boa, mas aquilo que Luísa queria, na verdade, precisava estar na vontade de Deus. Porque às vezes a gente quer uma coisa que é muito boa, parece muito bom, mas não está na vontade de Deus. E não estando na vontade de Deus, não vai concorrer para nem o nosso bem, nem para o bem daqueles que amam a Deus, pelo qual nós estamos intercedendo. Então é preciso ter esta, vamos dizer assim, clareza. Senhor, que eu faça a tua vontade. E a vontade de Deus nos conduzirá. 11 de setembro de 1910, Jesus quer amor, verdade e retidão das almas. Continuando meu habitual estado, parecia que o confessor tinha a intenção de me fazer sofrer a crucificação. Depois de um pouco a esperar, o bendito Jesus concorreu e me disse: minha filha, pelo mundo não posso mais. Muito me convém a indignação. Me arrancam pela força os flagelos das mãos. Enquanto dizia isto, vinha uma forte chuva que danificava os vinhedos. Depois, tendo rezado pelo confessor, que parecia estar presente, queria pegar-lhe nas mãos para as fazer tocar por Jesus. E parecia que Jesus o fazia.
Pedia-lhe que dissesse ao padre o que queria dele. E Jesus disse-lhe. Então, aqui Jesus vai falar o que Jesus espera do confessor. Quero amor, verdade e retidão. O que torna o homem mais, ao contrário de mim, o que torna o homem não semelhante a ele, é não estar armado destas prerrogativas. E enquanto dizia amor, parecia que lhe selava de amor todos os membros, o coração e a inteligência. Oh, como é bom Jesus! Depois, havendo dito ao padre o que escrevi no dia 9, fiquei duvidosa e dizia entre mim: quanto gostaria de não escrever estas coisas, se é verdade que Jesus suspende o castigo para me contentar ou se é minha fantasia. E Jesus me disse: minha filha, a justiça e a misericórdia estão em contínua luta, e são mais as vitórias da misericórdia do que as da justiça. Agora, quando uma alma está perfeitamente unida com a minha vontade, toma parte em minhas ações ad extra, satisfazendo com seus sofrimentos. A misericórdia alcança suas mais belas vitórias sobre a justiça. E como eu me agrado em coroar todos os meus atributos com a misericórdia, até a mesma justiça, vendo-me importunado por esta alma unida comigo, para satisfazê-la, cedo ante ela, pois ela cedeu todas suas coisas à minha vontade. Por isso, quando não quero ceder, não venho, porque não me confio em poder resistir a não ceder. Então, qual é a sua dúvida? E aí Jesus vai dizer a nós, se nós quisermos nos assemelhar a ele, nós temos que ter estas prerrogativas, que é o amor, que é aqui ele está dizendo o amor, a verdade, né? E a retidão. Assim, nós iremos nos assemelhar a ele. E ele vem e diz a Luísa que a justiça e a misericórdia estão em contínua luta. São duas qualidades de Deus, a justiça e a misericórdia. Mas quem vence mais? Quem tem mais vitórias? A misericórdia. Porque a própria justiça ela é envolvida com a misericórdia de Deus. Quando a gente pensa em justiça, a gente está pensando também na misericórdia. E quando a alma está perfeitamente unida com a vontade de Deus, satisfazendo com os seus sofrimentos a misericórdia, então entregando seus sacrifícios à misericórdia de Deus, ela alcança grandes vitórias sobre a justiça. E como isto agrada ao Senhor. Ele coroa todos os seus atributos com a sua misericórdia, até mesmo a justiça. Quando a alma importuna a Deus, e Luísa fazia isto, porque estava unida com ele, para satisfazer esta alma, o próprio Deus cede a todas as petições desta alma. Por quê? Porque a alma já tinha cedido a sua vontade a ele. E aí, quando ele não vem, ele mostra o quê? Que ele não vem porque ele não vai poder resistir aos pedidos desta alma unida à sua vontade. Como é forte isto? Então, quando nós estamos perfeitamente unidos à vontade de Deus, Deus não pode nos resistir. E os três atributos que ele gosta de ver em nós é o amor, a verdade e a retidão. Né? Então, a alma, ela, percebendo tudo isto, nós vamos ver o quê? Que quando nós entramos em contato com o livro do céu, nós devemos pedir ao Espírito Santo a aprender, a desaprender, para aprender novos conhecimentos. Olha, a gente já tinha uma ideia, às vezes, formada do que é Deus, como Deus age, como Deus, né, interage com a sua criatura. Às vezes Deus vai precisar tirar todo esse conhecimento que a gente já tinha para colocar novos conhecimentos, ou seja, conhecimentos realmente embasados no seu espírito,
no Espírito Santo, que às vezes a gente foi aprendendo aqui, um pedacinho lá, e essa aprendizagem não foi tão boa. É o Espírito Santo que vai fazendo esta obra de renovação em nós, vai colocando aquilo que realmente Deus quer. Para isso, nós precisamos ter coragem e humildade, porque dizer assim, Senhor, eu quero aprender, mas para aprender, às vezes a gente tem que desaprender, para aprender novamente algo que realmente signifique algo positivo. Porque o conhecimento que a gente está adquirindo aqui com o livro do céu, o conhecimento vindo do céu, tem que gerar uma ação. Mas que ação? Humana somente? Não, uma ação divina. E para isso a disciplina é importante. A disciplina sobre aquilo que a gente quer aprender. Se a gente quer aprender mais sobre Deus, a gente tem que ser disciplinado. Pedir sempre ao Espírito Santo que nos conduza a uma disciplina. E quando nós aprendemos, o Senhor diz assim, agora que você aprendeu esse pouco que eu lhe ensinei, seja meu discípulo, vá e comece a evangelizar. Então, um pouquinho que a gente vai aprendendo, o Senhor nos chama a propagar. 22 de setembro de 1910, cada virtude é um céu que a alma adquire. Esta manhã, continuando o meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus, me disse, minha filha, cada virtude é um céu que a alma adquire. Assim, por quantas virtudes se adquirem, tantos céus a alma vai formando, e estes céus derrotam todas as inclinações humanas, destroem o que é terreno e fazem escapar, espalhar, na realidade, a alma nas atmosferas mais puras. Faz espalhar na alma as atmosferas mais puras, nas mais santas delícias, nos perfumes celestes do sumo bem, antecipando-lhe parte das alegrias eternas. E desapareceu. Então, as virtudes, não só humanas, mas as virtudes divinas, que a alma vai adquirindo com este contato, com esta intimidade com Deus, na entrega do seu querer com o querer de Deus, tantos céus ela vai adquirindo e formando. E estes céus têm a capacidade de derrotarem todas as inclinações humanas. Aquilo que é humano nela vai sendo derrotado e vai vencendo aí as virtudes vão vencendo. Se destrói também o terreno e faz espalhar na alma uma atmosfera mais pura, mais santa. Perfumes celestiais envolvem esta alma. E tudo isso antecipa as alegrias eternas. Então, como é importante a gente pedir ao Espírito Santo que venha formar dentro de nós as virtudes celestiais. Porque só assim agradaríamos devidamente a Deus. Todas as nossas inclinações vão cedendo lugar. Né? Por quê? Porque Deus nos quer. E Deus nos chama pelo nome. E o inimigo pelos pecados. Olha aí. Deus nos chama pelo nome, mas o inimigo nos chama pelos pecados. Então, quanto mais nós abandonarmos a vida velha, a vida de pecado, e abraçarmos as virtudes, mais estaremos o quê? Perto, saboreando já as alegrias eternas. Tudo é uma questão de escolha, né? A gente vai escolhendo. 1º de outubro de 1910, o amor a Jesus forma a transformação da alma nele. Tendo recebido a comunhão, sentia-me toda transformada em Jesus, bendito, e dizia entre mim, como se faz para manter esta transformação com Jesus? E no meu íntimo parecia que Jesus me dizia, minha filha, se queres estar sempre transformada em mim, melhor ser uma só coisa comigo. Ama-me sempre e manterás a transformação comigo. Porque o amor, aí ele vem dizendo, é fogo, e qualquer lenha que se lança no fogo, pequena ou grande, verde ou seca, todas tomam a forma de fogo e se convertem no mesmo fogo. E depois que estes troncos ficaram queimados, não se discerne mais qual era o tronco e qual o outro, nem o verde, nem o seco, não se vê outra coisa que fogo. Assim a alma, quando não cessa jamais de me amar. O amor é fogo que transforma em Deus. O amor une, as suas chamas investem todas as obras humanas e lhes dá a forma das obras divinas.
Que maravilha, que coisa maravilhosa. O amor é fogo. Se nosso amor for um amor puramente humano, não dá. Então eu preciso unir minha vontade à vontade de Deus, porque Ele precisa transformar este amor em fogo. O fogo queima tudo, ó, queima tudo e transforma tudo em quê? Em fogo. Antes era o quê? Uma lenha, um tronco, mas agora não sabe que tronco era. Se era verde, se era seco, se era grande, se era pequeno, se transformou em fogo. Assim a alma, quando não cessa jamais de me amar, quando nós não cessamos jamais de amar a Deus, de querer a vontade de Deus dentro de nós, tudo em nós vai se transformando em amor e o amor vai queimando tudo. O amor é fogo que transforma a alma, né? Vai colocando Deus dentro dela. O amor une a Deus. As suas chamas investem todas as obras humanas, então nossas ações serão investidas por este amor. E este amor vai formar em nós obras divinas. Que coisa intensa, que coisa maravilhosa. Então, como se transformar continuamente em Deus? Né? Ficar em Deus é ser uma só coisa com Ele. Quanto mais unida a Ele, mais eu vou ter amor, mais este amor vai ser fogo, mais esse fogo vai queimar dentro de mim. Todas as minhas obras humanas serão transformadas em obras divinas. Apocalipse 14, 13 nos diz: as suas obras o seguem. Então, se nós estivermos unidos a Deus, as nossas obras nos seguirão e serão obras o quê? Humanas? Não, já foram transformadas em obras divinas. Por quê? Porque o amor de Deus nos queimou, nos transformou totalmente. É uma coisa inimaginável, né? A gente nem tem noção da potência que é este amor de Deus dentro de nós. E como é bom estarmos aqui, neste momento, pedindo a Deus: Senhor, vem morar em mim, vem fazer obra nova. E esta obra nova a gente já vê, já consegue ver, porque onde dois ou mais estiverem reunidos, buscando a vontade de Deus, Deus aí estará, né? 17 de outubro de 1910. Porquanto amor e união com Jesus têm a alma, tanto valor tem seus sacrifícios. Encontrando-me em meu habituado estado, eu estava rezando ao meu amoroso Jesus pela feliz passagem ao céu de um sacerdote que há anos foi meu confessor. E dizia a meu amado Jesus: recorda quantos sacrifícios fez, quanto zelo teve por tua honra e glória, e além disso, quanto não fez por mim, quanto ele não sofreu. Neste ponto, você deve retribuir fazendo-o passar diretamente para o céu. E o bendito Jesus me disse: minha filha, eu não olho tanto os sacrifícios, mas o amor com o qual se fazem e para a união que tem comigo. Assim, quanto mais a alma está unida comigo, tanto mais aprecio os seus sacrifícios. Então, se a alma estiver mais próxima comigo, os mais pequenos sacrifícios tomo-os não como grandes, porque na união está o cálculo do amor, e o cálculo do amor é o cálculo eterno que não tem termo nem limites. Enquanto que a alma pode sacrificar-se muito, mas se não está unida comigo, eu olho o seu sacrifício como de uma pessoa estranha e dou-lhe a recompensa que merece, isto é, limitada. Supõe há um pai e há um filho que se amam. O filho faz pequenos sacrifícios, o pai, pelo vínculo de união paterna e filial e de amor, que é o vínculo mais forte, considera estes pequenos sacrifícios como coisa grande. Por ele se sente triunfante, se sente honrado e dá ao filho todas as suas riquezas e dedica para o filho todas as atenções e seus cuidados. Agora, suponha um servo. Trabalha toda a jornada, expõe-se ao calor, ao frio, em tudo ele está sob o seu comando. Se necessário, vigia mesmo à noite por conta do patrão e o que recebe? O mísero pagamento de um dia, de modo que, se não trabalhar todos os dias, estará obrigado a sentir a fome. Tal é a diferença que há entre a alma que possui minha união e a alma que não a possui. Enquanto dizia isto, senti-me fora de mim mesma, junto com o bendito Jesus. E disse, de novo: doce amor meu, diz-me onde se encontra essa alma. E Jesus: no purgatório.
Mas se você visse em que luz nada, ficaria maravilhada. E eu, dizes que ele está no purgatório e dizes que nada na luz? E Jesus, sim, encontra-se nadando na luz, porque esta luz a tinha em depósito, e no ato de morrer, esta luz o tem investido e não o deixará jamais. Eu entendia que essa luz era suas boas obras feitas com pureza de intenção. Olha aqui que maravilha o Senhor vem nos falar. Né? Que passagem bonita essa. Então, Luísa, preocupada com esse sacerdote que fez tanto, sofreu tanto por ela e por Jesus. E ela preocupada, aonde este sacerdote pode estar? Né? Pelos sacrifícios que fez, com certeza está no céu. E Jesus foi explicar que ele não olha tantos os sacrifícios, mas a união que esta alma tem para com ele. Ele aprecia estes sacrifícios quando esses sacrifícios estão unidos a ele. Senão ele vai olhar este sacrifício como um sacrifício feito por uma pessoa estranha. Vai ter uma recompensa? Vai. Mas essa recompensa será limitada. Né? Mesmo que a alma faça grandes sacrifícios, mas esta alma não está unida perfeitamente a ele, o pagamento vai ser um pagamento limitado. Enquanto que uma alma que está unida a Deus, mesmo fazendo pequenos sacrifícios, Deus toma aqueles pequenos sacrifícios como grandes e ele calcula, né? Ele faz o cálculo do amor, que é um cálculo eterno, que não tem limites. E aí a gente vê a diferença. A alma que está unida a Deus e a alma que não está unida. Os ganhos são bem diferenciados, bem diferentes. Ele aí dá exemplos, um pai e um filho. O patrão e o servo. Quem vai receber mais? Com certeza o filho. Por quê? Porque a união, o vínculo de amor é muito maior. É maior do que o vínculo de paternidade, é maior do que o vínculo de filiação. O que une perfeitamente o pai e o filho é o quê? É o vínculo do amor. E o amor é maior do que tudo. E Luísa, insistindo, continua, mas sim, e onde esta alma está? E aí Jesus diz, no purgatório. E Jesus ainda acrescenta, em uma luz que você não imagina. Como? No purgatório? Sim. E Jesus diz, esta alma, encontra-se nadando nesta luz. Por quê? Porque em vida, este sacerdote, através de suas boas obras, através da pureza de intenção que tinha em realizar as boas obras, ele foi acumulando, né, juntando esta luz, né, estas graças. E quando ele morreu, ele saiu daqui, esta luz o acompanhou e não o deixará jamais. Olha que coisa perfeita, meu Deus. É por isso que a gente precisa unir as nossas ações e ter a intenção boa no fazer estas intenções. Porque às vezes a ação até parece boa, mas o que estava no coração, a intenção, não era boa. E Deus vê o coração. Olha ali, Jesus não olha os sacrifícios, mas olha a união da alma com a sua vontade. 24 de outubro de 1910, a perturbação, seus efeitos, tudo sai dos dedos de Deus. Estava extremamente aflita pela privação de meu amado Jesus e, tendo recebido a comunhão, lamentava-me de sua ausência. E Jesus veio e me disse, no íntimo, minha filha, estão acontecendo e acontecerão coisas tristes, tristíssimas. E eu fiquei com medo. Depois passei vários dias sem Jesus, só que frequentemente ouvia que me dizia, minha filha, minha boa filha, paciência, porque não venho. Depois te direi o porquê. Então passei-me amargurada, sim, mais pacífica. Logo tive um sonho que me entristeceu muito e também perturbou. Muito mais do que, não vendo Jesus, não tinha a quem me dirigir para ser circundada pela atmosfera de paz que só Jesus possui. Oh, quanto é de compadecer uma alma perturbada!
A perturbação é um ar infernal que se respira, e este ar de inferno faz sair o ar celestial da paz e toma o lugar de Deus na alma. A turbação, ressoando este ar infernal na alma, a domina tanto que ainda as coisas mais santas, mais puras, com seu sopro infernal, as faz aparecer como as coisas mais feias e perniciosas. Põe tudo em desordem, e a alma, cansada desta desordem, é infectada por este ar de inferno, aborrece de tudo e sente amargura até do próprio Deus. Eu senti este ar de inferno não dentro de mim, mas apenas em torno de mim. No entanto, me fez tanto mal que já nem pensava em que Jesus não vinha. E mais, me parecia que nem sequer o queria. É verdade que a coisa era muito séria e não uma bagatela. Tratava-se de que me era assegurado que não me encontrava em bom estado. Portanto, os sofrimentos, as vindas de Jesus não eram vontade de Deus e que devia terminar com isso de uma vez por todas. Não digo tudo a respeito porque não o creio necessário, o escrevi só para obedecer. Depois, na noite seguinte, vi que do céu descia água como um dilúvio que fazia muito dano, inundando aldeias inteiras, e era tanta a impressão do sonho que não queria ver nada. Nesse momento, uma pomba que voava ao meu redor me disse: o mover das folhas, da grama, o murmúrio das águas, a luz que invade a terra, o motor de toda a natureza, tudo sai dos dedos de Deus. Pensa tu, se só o teu estado não deve sair dos dedos de Deus. Depois, quando o confessor chegou, contei-lhe tudo sobre o meu estado e ele me disse que tinha sido o diabo para me irritar. Fiquei um pouco mais calma, mas como uma que acaba de sofrer uma grave doença. Olha aqui quanta coisa a Luísa estava dizendo, que nos diz aqui. Vamos ver o que Luísa quer nos revelar com todos esses. Aqui, Jesus vem no seu interior, ela vê e diz que muitas coisas tristes, tristíssimas iriam acontecer, né? Estavam acontecendo e iriam acontecer. Então ela fica com receio, com medo. E Jesus diz assim, mas tenha paciência, porque eu não venho. E ela ficou amargurada, mas aquela amargura não tirou a paz. E ela teve um sonho, e a partir daquele sonho, né, ela se entristece e fica perturbada. E ela diz, muito mais porque Jesus não vinha, porque Jesus que era a paz. E ela faz aquele pensamento, como é perturbador para uma alma quando ela está agitada. A turbação é um ar infernal que invade a alma e contamina tudo, até as coisas santas, boas. E se a alma se deixa levar pela essa turbação, todas as coisas vão parecer para essa alma como ruins. E esta desordem vai fazer com que a alma fique cansada. Até do próprio Deus a alma se cansa. E ela dizia, de onde pode vir isso tudo, né? Eu me senti, ela disse que sentiu esse ar infernal, não dentro dela, mas ao entorno. Olha como já era horrível ser circundada por este ar infernal, a perturbação, a agitação. Imagine se fosse dentro da alma. Quanto sofrimento, né? No entanto, mesmo estando fora, fez tanto mal a ela. E é verdade que ela via que isto começava a dizer o quê? Que o estado dela não era do agrado de Deus, que os sofrimentos não eram, que ela deveria acabar com tudo isso. Né? Vem o confessor depois, e ela conta tudo isso ao confessor. E o confessor lhe dá uma resposta. Talvez na forma, a maneira de pensar do confessor. Mas antes Jesus tinha dito a ela. Depois da noite seguinte, vi que do céu descia água e ela via que muita chuva, as aldeias estavam inteiramente inundadas. E era tanta a impressão do sonho que eu não queria ver nada. Nesse momento, uma pomba que voava ao meu redor me disse. Agora, aqui esse trecho a gente não sabe se ela, depois que ela sonhou, ou ela ainda continua a sonhar. E uma pomba vem até ela, né? E diz,
o mover das folhas, da grama, né? Todo o motor que faz com que a natureza ela aconteça, né? A luz que invade a terra, o murmúrio das águas, a grama que cresce, o mover das folhas, tudo sai dos dedos de Deus. Se aquilo tudo saía, o estado dela também, mesmo naquela perturbação, mesmo naquela situação que ela está se encontrando, ali também tinha o dedo de Deus. E o que o confessor disse? Que aquilo tudo, depois, quando o confessor chegou, contei-lhe tudo sobre o meu estado e ele me disse que tinha sido o diabo para me irritar. Aí, às vezes, a gente atribui, né, as coisas que acontecem ruins a gente ao inimigo. Mas não, nada acontece sem a vontade de Deus, sem a permissão de Deus. Se não é a vontade de Deus, é a permissão dele. Então, até aquele estado de Luísa, com certeza, era a vontade de Deus. Então, vamos pedir neste dia, né, que a gente saiba fazer a vontade de Deus em tudo, na alegria e na tristeza. E aí nós vamos percebendo que cada uma de minhas ações, de nossas ações, vossos olhos viram, e todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia de minha vida foi prefixado, desde antes que um só deles existisse. Então Deus tem o comando de tudo. Nada está fora. Então, se a alegria se estou em Deus, a minha alegria está em Deus. O meu sofrimento, se eu estou em Cristo, o meu sofrimento está em Cristo. Eu vou adquirir aquela paciência que vai fazer com que eu compreenda que eu não deva perder a paz por nada nem por ninguém. 29 de outubro de 1910, as 3 armas para vencer a perturbação. Vamos ver aqui. Encontrando-me no meu habitual estado, Jesus fez-se ver um pouco e disse-lhe, e eu disse-lhe, vida da minha vida, meu amado Jesus, nestes últimos dias estive perturbada, e tu, que és tão zeloso da minha paz, não tivesse nestes últimos dias uma só palavra para me dar a paz tão querida por ti. E ele, minha filha, eu estava flagelando e destruindo povos e sepultando vidas humanas. Por isso não vim. Mas neste dia de trégua, porque depois de novo tomarei o flagelo na mão. Logo vim ver-te. Agora deves saber que as coisas feitas com pureza de intenção, as obras justas e tudo o que se faz por meu amor, se eu não o recompensasse, faltaria a um dever de justiça e todos os meus outros atributos ficariam obscurecidos. Portanto, estas são as 3 armas mais potentes para destruir esta gosma venenosa e infernal da perturbação. Então, se a necessidade de flagelar me obriga a não vir por alguns dias, e este ar de inferno te quisesse investir, junte-o com estas 3 armas: a pureza de intenção, a obra justa e boa em si mesma, de vítima, e sacrifica-te por mim com a única finalidade de me amar. Com isto vencerás qualquer perturbação e a encerrarás no mais profundo do inferno, e com ela não te preocuparás. Girarás a chave para não deixá-la sair mais e que te possa molestar. Né? Aqui fica um pouco confuso, mas aí a gente vai ver o quê? Que Jesus diz assim, que ele não vinha. E ela passou dizendo a Jesus, olha, a paz que o Senhor quer tanto que esteja dentro de mim, começa a ser retirada, porque a perturbação, ela está sendo intensa. Aí Jesus diz assim, eu vou lhe ensinar, né? Eu vou lhe ensinar como vencer esta perturbação, que é como uma gosma venenosa e infernal. Vou lhe dar 3 armas potentes para vencer a perturbação. A pureza de intenção. Eu tenho que ter um coração puro, uma intenção pura. Ou realizar ações justas e boas. Né? E sacrificar-me por Jesus. Se aquele sofrimento eu entrego a Jesus, eu estou me sacrificando por quem? Por Jesus. Com a única finalidade de quê? De o amar mais. E aí essas 3 armas vencerá qualquer perturbação e encerrará no mais profundo do inferno. E elas não agitarão mais a alma, porque você vai girar a chave.
para não deixá-la sair mais e vir a molestar a alma de Luísa. Então, são 3 as armas: a intenção pura, ações boas e justas diante de Deus e entregar aquele sofrimento para amar mais a Deus. 1º de novembro de 1910, a consumação na unidade de vontades forma a unidade suprema. Estamos chegando quase ao final. Vamos ter um pouco mais de paciência. Minha filha, a unidade suprema é quando a alma chega a tal estreiteza de união com minha vontade, que consome qualquer sombra de seu querer, de modo que não se distingue mais qual seja meu querer e qual o seu. Assim, o meu querer é a vida desta alma, de maneira que tudo o que disponho, tanto sobre ela como sobre os outros, em tudo está contente. Qualquer coisa lhe parece conveniente para ela, a morte, a vida, a cruz, a pobreza, etc. As olha todas como coisas suas e que servem para manter a sua vida. Chega a tanto que até os castigos não a assustam mais. Senão que em tudo está contente do querer divino, tanto que lhe parece que se eu o quero, ela o quer, e se ela o quer, o Senhor o faz. Eu faço o que ela quer e ela faz o que eu quero. Este é o último ponto da consumação de sua vontade na minha, que tantas vezes te pedi e que a obediência e a caridade para com o próximo não te permitiram, tanto que muitas vezes eu tenho cedido ante ti em não castigar, mas tu não cedeste a mim. Por isso, sou obrigada a esconder-me de ti para estar livre quando a justiça me atormenta e os homens chegam a provocar-me para tomar o flagelo em minha mão para castigar as pessoas. Se te tivesse comigo, com a minha vontade no ato de açoitar, talvez houvesse diminuído o flagelo, porque não há poder maior nem no céu, nem na terra, que uma alma que em tudo e por tudo está consumada em minha vontade. Esta chega a debilitar-me e a desarmar-me como lhe aprouver. Esta é a unidade suprema. Além disso, há a unidade baixa, na qual a alma está resignada, sim, mas não vê minhas disposições como coisa sua, como sua vida, nem se faz feliz nela, nem perde sua vontade na minha. A esta vejo sim, mas não chega a me apaixonar, nem chego a enlouquecer por ela, como o faço com aquelas na unidade suprema. Olha que explicação. Então, quando a alma está tão unida a Deus, que sua vontade se confunde com a de Deus, tudo que Deus manda para esta alma, ela aceita e aceita alegremente. E ele diz, a ponto de ela se tornar, vamos dizer assim, indiferente até aos castigos. Né? Chega a tanto que até os castigos não assustam mais a essa alma, senão que em tudo está contente do querer divino. Aceita tudo. Tudo para esta alma faz parte do que? Da vida, porque o querer dela está em Deus e o querer virou vida. O querer de Deus nela virou vida. Então, ele diz, este tipo de alma, o tão unida a mim, unidade suprema, faz com que eu perca diante desta alma o poder, até o poder de praticar justiça diante das outras almas. Por quê? Porque essa alma, ao pedir a Deus misericórdia pelos outros, Deus se sente o quê? Obrigado a ouvir esta alma. Porque o querer dele e dela são um só querer. E ele diz, esta é uma unidade suprema que leva a Deus a enlouquecer por esta alma. Enquanto que tem almas que estão resignadas, ou seja, unidas, uma unidade baixa, não suprema. São almas que estão resignadas, sim, à vontade de Deus, mas não vê o que Deus dispõe como algo seu, como vida para elas, como felicidade. Então, se Deus dispõe para aquela alma o sofrimento, aquela alma resignada se resigna naquele sofrimento, mas não vê aquilo como coisa sua, como necessária, vamos dizer assim, como coisa que sai, né, do querer de Deus, e o querer de Deus, como é um querer que está tão unido ao seu, que faz parte dela, como vida, como felicidade. Enquanto que também esta alma resignada não dá
totalmente a sua vontade à vontade de Deus. E nem perde, ele disse, nem perde sua vontade na minha. Olha aí, nem perde. Ou seja, essa alma continua com a sua vontade. Ela não cedeu a Deus. Então Jesus diz assim: eu olho para ela, sim, é agradável, mas não chega a me apaixonar. Enquanto que aquela que entregou tudo e que tudo agrada a ela, a alegria, a tristeza, a saúde, a não saúde, a riqueza, a não riqueza, tudo que eu mando para ela, essa alma está feliz, contente, está pacificada, está serena. Olha que diferença. E chegando ao final, 3 de novembro de 1910, a alma, paraíso de Jesus na terra. Esta manhã o benigno Jesus se fazia ver em meu interior, em ato de recriar-se e aliviar-se de tantas amarguras que lhes dão as criaturas, e disse estas simples palavras: Tu és meu paraíso na terra, minha consolação, e desapareceu. Olha que lindo! Jesus diz isso para Luísa e desapareceu. Enquanto ele está no mar de amarguras, e estas amarguras são provocadas por outras criaturas, por outras almas, ele vem até Luísa e diz: Tu és meu paraíso na terra. Jesus, ele é muito romântico, né? Vamos dizer assim, ele ama a alma a tal ponto que ele diz palavras assim de amor profundas para esta alma. Tu és meu paraíso na terra, gente. Uma alma ser o paraíso de Deus. A minha consolação, enquanto outros estão me ferindo, me maltratando, me castigando, me açoitando, me cuspindo, me desprezando, você, alma, é meu paraíso. Por que o paraíso? Porque é a unidade tão grande, que chega a fazer uma unidade suprema. A alma já deu tudo a Deus. Nada pertence mais à alma. Tudo está em Deus. Então, menos a alma, mais Deus. E aí a gente percebe que tudo que é bom custa, né? Tudo que é bom e virtuoso é difícil. Ou seja, vai custar da alma o quê? Esta entrega contínua. Ela se entregar continuamente na vontade de Deus para que esta vontade transforme esta alma, né, totalmente e faça com que esta união seja uma união que agrada, que apaixona, que arrasta, que, vamos dizer assim, desarma a justiça divina, em prol de tantos. A paz de Jesus e o amor infinito de Maria. Compartilhe. Fiat.